Bom dia, crianças! Na nossa aula de ciências de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de calor e temperatura, certo? Para iniciarmos, iremos dar uma pincelada, naquilo que a gente já viu, naquilo que já foi visto, na verdade, por nós, isso? Sobre calor e temperatura, certo? O que seria o calor? O calor seria o quê? É a transferência de energia térmica, certo? Entre corpos que apresentam temperaturas diferentes, ok? Calor é o quê? É a transferência, estou transferindo, a energia entre corpos, de um corpo para o outro, que apresentam temperaturas diferentes, tá? A tia deu vários exemplos na sala de aula, nos vídeos, isso? Aqui, ó. O meu corpo está com a temperatura 36 graus Celsius, o corpo do colega está com a temperatura 33 graus Celsius. Então, eu vou aquecer o meu colega que está com a temperatura mais baixa. Então, está acontecendo uma transferência de calor, uma transferência de energia térmica, certo? De corpos, e temperaturas diferentes, ok? E temperatura, o que seria a temperatura? É o que? É o que determinamos, certo? Se o corpo está quente ou frio. Então, a gente diz que é a temperatura daquele corpo ou daquele ambiente, ok? A temperatura do corpo do fulano está 36 graus Celsius. A temperatura do corpo do Diego está 37 graus Celsius. Então, temperatura é o que? Quando determinamos se um corpo ou um ambiente está quente ou frio, ok? Então, vamos lá. Temos também a previsão do tempo, certo? A previsão do tempo, elas são medidas através de quem? Dos meteorologistas, que são Que são os profissionais, certo? Que indicam essa temperatura através de quê? Através da previsão do tempo, ok? Através da previsão do tempo. E essa previsão do tempo, ela é o quê? Ela é uma estimativa que é dada através dos estudos, certo? Através dessa variação de temperatura dos locais, dos ambientes, que esses profissionais, os meteorologistas, analisam esses dados, analisam os dados das temperaturas para dar essa estimativa, para dar essa previsão do tempo, certo? Também temos a combustão, o combustível e o congruente, certo? E calor inicial. O que seria isso? No caso, quando a gente usa o fogo, isso? Vocês lembram que lá na primeira aula a tia falou sobre a descoberta do fogo, como foi que surgiu, qual foi a utilidade dele, do fogo, para as nossas vidas, para a vida dos seres humanos, que facilitou em muitas coisas, não é isso? Então, o que seria essa combustão? É o quê? Ele é o fogo, no caso, o fenômeno que resulta no processo, que ocorre a presença. Nessa combustão ocorre a presença de 3 elementos, que são justamente esse: o combustível, o congruente e o calor inicial, certo? Esse conteúdo se encontra lá na página 6 do livro de vocês, lá no Saiba Mais. O que é a combustão? A combustão é o quê? O material que sofre... o combustível é o material que sofre combustão, ou seja, é aquele que queima, como por exemplo, que queima com muita facilidade. No caso, o papel, o álcool, a gasolina, o gás de cozinha e entre outros, tá? Esses são exemplos de quê? De combustíveis que sofrem combustão, ou seja, aquilo que queima com mais facilidade. O congruente, o que seriam os congruentes? É o que? A substância que alimenta a combustão, ou seja, é o oxigênio presente no ar, tá bom?
E o calor inicial? O calor inicial, ele é o quê, ó? O calor inicial, ele é necessário para iniciar a combustão. Ele é fonte de calor que pode ser uma chama ou até mesmo uma faísca, certo? Esse é o calor inicial. É através dele que vai o quê? Que vai acontecer a combustão, ok? E a combustão é o quê? Acontece também através dos combustíveis. Quais são esses combustíveis? Aqueles materiais que queimam, que pegam fogo rapidamente. Quais são eles? Por exemplo, o papel, o álcool, a gasolina, né? Isso, o gás de cozinha. E temos também a transferência de calor, certo? Quando eu falo transferências de calor, é quando o quê? Dizemos que ocorre a transferência de calor quando eu passo o quê? O calor de um objeto para outro. Isso também se encontra lá na página 10 do livro de vocês, certo? O que seria essa transferência de calor? Elas são classificadas, elas são chamadas, na verdade, de o quê? De mais condutores de calor e bons condutores de calor. Não é isso? Quando eu digo que eu tenho mais condutores de calor, eu digo que são o quê? Que são aqueles materiais que o quê? Que demoram a se aquecer. Então, eles são o quê? Maus condutores de calor, que não se aquecem ou demoram a se aquecer quando postos ao calor. Então, esses materiais, eles são chamados de maus condutores de calor ou isolantes térmicos, certo? E os bons condutores, eles são o quê? Todos os materiais que conduzem calor, porém, alguns se aquecem e se esfriam com mais facilidade ou rapidez. Por isso eles são considerados bons condutores de calor. Então, os bons condutores de calor são aqueles o quê? Aqueles objetos que conduzem o quê? Calor rapidamente. Por exemplo, quais são os exemplos? O metal, o ferro, certo? O alumínio, o aço, o cobre, ok? Quando um carro está exposto ao calor do sol, por exemplo, ele vai o quê? Esquentar rapidamente. Então, ele vai o quê? Conduzir esse calor com mais facilidade. Por quê? Porque ele é feito de quê? De metal, de ferro, tem alumínio, tem vários materiais compostos no carro. Então, esses materiais, ele vai o quê? Adquirir, conduzir essa temperatura com mais facilidade, esse calor. Então, ele é o quê? Ele é um bom condutor de calor, porque ele absorve com mais facilidade, não é isso? E os maus condutores são aqueles que não se aquecem ou demoram a se aquecer quando estão expostos ao sol. Que exemplos damos? O vidro, a madeira, a borracha, certo? A cortiça, o isopor. Por exemplo, o telhado da gente é feito de madeira, não é isso? Então, por que ele é feito de madeira? Porque ele é um mau condutor de calor. Porque ele não vai aquecer, ele vai demorar a aquecer, certo? E assim não vai o quê? Transferir tanto calor para dentro das nossas casas. Então, quando a gente chama de mais condutores, também podemos estar chamando de quê? De isolantes térmicos, que ele vai isolar aquela temperatura, aquele calor que está sendo exposto àquele material. Tá ok? Então, vamos lá. Vocês vão dar continuidade na atividade da página 14 e 15, tá certo? Na página 14 diz assim, a família de Larissa está preparando um jantar para comemorar seu aniversário de 9 anos. Observe as cenas e, com base nas palavras dos personagens e seus conhecimentos sobre bons e maus condutores de calor, complete com os objetos que estão faltando. Paraíso utiliza as imagens da tira lateral. Então, vocês vão recortar esses materiais aqui, ok? Para vocês estarem colando nesses espaços aqui, tá bom? Para o quê? Para completar os objetos que estão faltando, ok? Vocês irão ler as legendas de cada quadradinho correspondente para o quê? Porque através da leitura dos balãozinhos que corresponde a cada quadradinho, vocês irão fazer a colagem dos materiais necessários.
Por exemplo, o primeiro quadrinho diz assim: para fazer o jantar, vou usar esta panela para não correr o risco de me queimar. Qual é a panela que ele vai usar? Panela com cabo de madeira? Panela com cabo de metal? Porque aqui temos duas panelas, certo? Então, qual é que ele vai usar para não correr o risco de se queimar? Será que é a panela com cabo de madeira ou é a panela com cabo de metal? Sabemos que o metal, ele é o quê? Ele é um bom condutor de calor. Então, se eu encostar no metal, quando ele está super aquecido, o que é que pode acontecer? Eu posso acabar me queimando devido à temperatura que está super elevada. E a madeira? A madeira, eu sei que a madeira, ela é o quê? Ela é um mau condutor de calor, porque ela vai demorar a se aquecer quando é exposto ao calor. Então, eu sei que a madeira, ela é o quê? Um mau condutor. Então, a madeira, se eu pegar no cabo da madeira, eu sei que o risco de eu me queimar, né, vai ser menor, não é isso? Então, vocês precisam entender bem direitinho, tá bom? Caixa de isopor. O isopor é o quê? Um isolante. É um isolante térmico, ele é mau condutor ou ele é bom condutor? Segundo os nossos estudos, sabemos que o isopor, ele é o quê? Um mau condutor de calor. Ou ele é o quê? Um isolante térmico. A caixa de plástico, ele é o quê? Ele é mau condutor ou bom condutor? As luvas de inverno, as luvas de forno, colher de metal, colher de madeira. Então, vocês irão o quê? Ler cada legenda que vai precisar para cada um, tá bom? Então, vamos lá, ó, lá na página 15 também, tem uma pesquisa que vocês irão fazer. Você vai pesquisar em jornais ou na internet a previsão do tempo de uma cidade de sua escolha e escreva as temperaturas máximas e mínimas encontradas. Depois, faça um desenho de você mesmo vestindo as roupas mais adequadas para essas condições de tempo. Aí você vai escolher uma cidade. Tia, eu posso escolher a minha cidade? Pode sim. Tia, eu posso escolher uma outra cidade? Pode, a escolha é sua. Você pode estar fazendo essa pesquisa da sua cidade ou de outra cidade de sua preferência. Aí você vai pesquisa, né? Escolhe o nome da cidade, pesquisa a previsão do tempo. Você vai escrever o nome da cidade que você pesquisou, a data, no caso, você vai colocar a data de hoje, aí vai colocar a temperatura máxima e lá embaixo a temperatura mínima. Fiz a pesquisa, coloquei os dados que a questão está pedindo. Aí, ao lado tem um espaço para você desenhar. O que você vai desenhar? Vai desenhar você vestido com as roupas mais adequadas para essas condições de tempo. Eu escolhi uma cidade, que essa cidade ela é muito fria. Então, você vai desenhar você com uma roupa adequada de frio. Tia, a cidade que eu escolhi, hoje a temperatura está muito quente. Então, qual é a roupa adequada para um dia quente, né? Sandalinha, ou um tênis, ou uma bermuda, ou um short, uma camiseta, né? Isso, então, vai de acordo com a cidade na qual você vai escolher, ok? Então, vamos lá, colocar em prática nossas atividades, ok? Se tiver dúvida, vocês já sabem, vocês podem estar ligando, podem estar mandando mensagem, fazendo chamada de vídeo. Fiquem atentos aos horários das aulas do Google Meet, tá bom? Pra gente entrar todos os dias bem direitinho, nos horários certos. Que a tia pode estar tirando as dúvidas de vocês, fazendo as correções bem bonitinhas, tá bom? Então vamos lá, né?